Olá, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou procurar responder a seguinte pergunta: como educar filhos? Uma importantíssima pergunta que carece de respostas para pais que estão na ânsia de se preocuparem excessivamente com os seus filhos. Seguinte, primeiro passo, você tem que entender que a criança, durante a sua infância, ela está se descobrindo. Ela necessita, sobretudo, brincar e conhecer o seu mundo ao redor, que pode provocar tanto um assombramento, um estranhamento, quanto alegria. E a criança, ela vai se desenvolvendo ao longo dos seus dias, ela vai tendo um crescimento não só apenas do seu corpo, como também ela vai adquirindo novas palavras, vai aprendendo a linguagem humana para poder se expressar e futuramente ser uma pessoa integrante realmente da sociedade. Enfim, quais são os erros que os pais costumam cometer muito na criação dos filhos? Um dos principais é estabelecer críticas excessivamente negativas para seu filho e que não apontem um direcionamento para os seus filhos. Com críticas negativas, eu quero dizer que elas acabam alojando na mente das crianças, ou seja, um pré-adolescente, e no futuro isso pode acabar acarretando sim na sua busca por ser um integrante importante na sociedade. Entender então? Porque isso fica alojado na nossa mente, essas críticas que nós recebemos quando somos crianças. É como se a gente acreditasse nessas críticas, passassem a levar elas de uma maneira tão pessoal para nós que começamos a acreditar que elas são verdadeiras. Outro erro que os pais cometem na criação de seus filhos é dar um apego excessivo. Esse sim é um dos principais erros, eu diria talvez o principal. Repito, é o apego excessivo aos filhos. Por que isso é um erro? Vou dar uma resposta o mais simples possível. Porque os filhos precisam se desenvolver, aprender a criar independência. Um dia, de qualquer forma, eles precisarão se virar sozinhos. Eles precisarão enfrentar situações difíceis na vida. Eles precisarão ter a sua autonomia. E essas criações muito apegadas acabam tornando o seu filho numa eterna criança. É o que acontece com muitos filhos, sim, nessa relação entre pais e filhos. A gente tem que entender que tem uma relação de causa e efeitos nos relacionamentos humanos. Entender que a criança precisa ter seus limites. Ela precisa aprender com as instruções que seus pais darão a ela, com seus professores que também ensinarão algo sobre a vida para ela, mas principalmente ela precisa interpretar a sua sociedade e ir se conhecendo desde pequeno. Sabe que a nossa personalidade ela já vai se formando bem cedo,
personalidade, que seria o quê? O nosso jeito de ser, as nossas características. Ela é formada, vai se formando ao longo dos anos de vida, tende a se estabilizar por uma certa idade, ali por volta dos 20 anos ou mais. Só que acontece que o engraçado é que você nota que uma criança nasce tímida, por exemplo, ela tá com seus 2, 3 anos, é tímida, chega aos 20, 25, 30 anos e é tímida ainda. Pois então, é um trabalho e tanto para psicólogos que precisam mudar certas características que os pais acham que está errado. Para estabelecer uma boa criação familiar, temos que entender e ter uma perspectiva de como será também nosso futuro. Que, no caso, nós podemos fazer é previsões. Eu, por exemplo, acho que vai se desenvolver tecnologicamente, será mais tecnológico, talvez terão problemas ambientais, já está tendo em muitos países problemas ambientais, o trabalho humano talvez diminuirá, ele será comandado e estruturado de uma maneira mais eficiente e organizada. Pois então, como seu filho poderia se adaptar a esse futuro? Essa é uma pergunta que você deve se fazer. Eu acho assim, que a criança ela tende a ser realmente criança até por volta dos 10, 11, 12, talvez ali 13 anos. Ou até, talvez até 14, poderia considerar alguém criança. Sim. E durante essa idade, ela precisa se descobrir. E os pais deveriam atuar como uma espécie de observadores da sua vida, interferindo apenas quando for realmente necessário. Quando, por exemplo, uma criança tem uma conduta errada, negativa, que se ela fizesse em sua sociedade seria reprimida, seria mal visto. É mais ou menos por aí. Enfim, eu acho que eu já falei basicamente os erros que os pais tendem a cometer, que acabam acarretando em males mais graves para suas crianças. Os pais, eles podem sim funcionar como uma espécie de educadores, de pessoas que vão falar sobre todos os males que ocorrem nas suas vidas, mas antes que podem ocorrer na vida das crianças, aliás, seu futuro, na devida idade, mas os pais eles devem ter uma observância, no mínimo, de saber que precisa ter responsabilidade, que colocar um filho no mundo hoje, com toda essa complexidade mundial, com todo esse excesso de problemas que se encontram hoje na sociedade, principalmente nas sociedades que são muito competitivas e extremamente corridas, digamos, os pais têm que saber ser responsáveis. Ou seja, os pais eu não vou dizer que devo exigir que eles sejam super-heróis, mas eles precisam notar, por exemplo, o que esse comportamento ou o próximo comportamento que eu farei pode ocasionar no meu filho.
ter esse tipo de responsabilidade. Não agirem de repente tão emocionalmente, pensarem, terem um plano na sua criação dos seus filhos. Eu recomendo muito que os filhos desde o início absorvam muita cultura, aprendam a ler, a escrever, a utilizar a matemática, os jogos de raciocínio, enfim, que os filhos possam exercitar principalmente o cérebro, que eles possam também ser ativos, que os pais não controlem excessivamente os seus filhos, que eles possam ter uma postura de pelo menos observar o que é preciso no seu filho, de estar atento para o que o seu filho realmente está necessitando. Porque o arrependimento futuro, um dia, pode ser bem cruel. Então cuide, seja responsável antes de ter um filho aqui nesse mundo. Saiba que a educação é o principal caminho e motor de mudanças realmente positivas e progressistas na vida de qualquer um, seja criança ou adolescente. Ok?